Rubro-negros e alvirrubros que acompanham o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Ontem vivenciamos o clássico dos clássicos, o primeiro de 2025, com a vitória do Náutico por 2-1. E vamos ser bem sucintos nos comentários a respeito desta partida. Já de antemão, convidando todo mundo a se inscrever no nosso canal, a deixar esse like tão importante nesse conteúdo e, claro, comentar, deixar a tua opinião sobre essa vitória alvirrubra na Ilha do Retiro. Porque trata-se de uma estratégia que o Náutico adotou e de uma maneira muito correta. Sabia-se das dificuldades que o Náutico teria jogando fora de casa. O Náutico não vinha de uma boa partida diante da Juazeirense, mas soube entender o clássico. Saber que do outro lado tinha um adversário mais qualificado e que teria uma postura um pouco mais retraída para tentar partir em velocidade na busca, por esse gol que saiu ainda na primeira etapa, contando com o erro do adversário. O Náutico abriu o placar e teve a hombridade de minar o jogo praticamente durante os 90 minutos, mais acréscimos. O Náutico ele foi inteligente a partir do momento que adota uma postura de fechamento do meio de campo, um setor onde o Sport poderia, quem sabe, tirar proveito, e também fechando os lados, com jogadores que o Sport poderia, numa jogada que é característica do adversário, chegar com infiltrações pelos lados, com algumas bolas alçadas à área que foram comuns ao longo do jogo. E o Náutico, durante toda a partida, fez muito bem esse trabalho de neutralizar o jogo do Sport, contando também com um adversário que finalizou muito mal. A estratégia do Náutico funcionou muito bem. O Náutico foi à Ilha do Retiro com um dever, que era buscar, quem sabe, esse gol logo de início que aconteceu, jogar a pressão para o adversário, e em algumas nuances da partida, em alguns lances isolados do jogo, tentar essa vitória que acabou sendo conquistada. Pelo lado do Sport, muito se fala da questão do investimento, se fala também da questão do nível técnico dos jogadores, muito se questionou também algumas das opções com as quais o técnico Pepa tinha em mãos e acabou não utilizando. E desde que a partida acabou, eu tenho a noção de que o Sport é uma equipe que ainda está sendo montada, isso aí é fato, e é bom a gente salientar que o Sport, em algumas situações, desde o clássico contra o Santa Cruz, até mesmo o jogo contra a equipe do Fortaleza, pela Copa do Nordeste, jogos onde a gente pode dizer que a equipe podia ser um pouco mais testada por adversários mais conhecidos, que falta um pouco de tato por parte dos jogadores e, em especial, por parte do técnico Pepa. E que danado é esse tal tato que faltou ao Sport no jogo de ontem, assim como também em outras situações. Em especial, nesta partida diante do Náutico, duas peças que para mim eram para ter sido utilizadas nesse jogo, e isso diz muito do que faltou ao Sport nessa partida para sair com um resultado, até porque o Sport foi quem finalizou mais, buscou mais, incomodou mais, e acabou sendo, não digo que facilmente, derrotado pelo Náutico, mas estrategicamente derrotado pelo Náutico. Foi entradas de jogadores como Hereda, como o próprio Gustavo Maia. Como você deixa um atleta que é ex-alvirrubro durante 90 minutos num banco de reserva? Será que um atleta como Hereda não teria feito uma partida melhor do que a de Matheus Alexandre, que acabou sendo substituído, inclusive, no jogo contra o Náutico, ainda no intervalo para a entrada do Di Plácido? Ou até mesmo a entrada de Gustavo Maia, como um ponta, jogando contra seu ex-clube? Então, assim, às vezes falta um certo tato por parte da comissão técnica de entender o jogo, a maneira como a partida poderia se desenhar. Eu até falava, durante a partida, assistindo o confronto, de que um cruzamento de Hereda com um gol de Gustavo Maia seria uma tapa na cara do Náutico, de um contexto que poderia naturalmente acontecer, mas que o Sport faltou esses pequenos detalhes de jogadores que poderiam sair do banco, decidir a partida, mas que acabaram sendo preteridos
durante os 90 minutos. Outra situação também são jogadores estrangeiros. Logicamente que hoje o futebol brasileiro está aberto para inúmeros atletas, né, que de uma certa forma veem no futebol brasileiro um crescimento a médio e longo prazo, e isso já vem acontecendo, a Série A é exemplo disso. E a gente percebe quando jogadores como o Rodrigo Atencio, que entrou aos 38 do segundo tempo, o próprio Di Plácido, que entrou na etapa final da partida, no intervalo, eles mudaram um pouco o cenário do Sport, que no primeiro tempo o Náutico foi tão assertivo na marcação que dificultou as ações do Sport. O Sport não conseguia penetrar na defesa do Náutico, né? E em muitos momentos o Sport nem conseguiu fazer com que o Muriel trabalhasse, né? E quando trabalhou, o Muriel foi muito bem, né, acionado e conseguiu, né, fazer as devidas intervenções nas finalizações do Sport, em especial no segundo tempo, mas com as entradas de jogadores que sentem o clássico. É notório que jogadores como o Rodrigo Atencio, como o Fabrício Domingues, como o próprio Di Plácido, jogadores em especial sul-americanos, não apenas estrangeiros, eles sentem mais um clássico, sentem mais o jogo, sabem como lidar com situações de pressão. E não são atletas que entram numa partida para serem mais um, né? Uma boa partida do Dalbert ontem, né, por parte do Sport, mas não o suficiente para pelo menos empatar com a equipe do Náutico. E em termos de tabela, uma situação onde agora o Sport não atinge mais o terceiro lugar. Essa vitória que o Náutico conquistou na Ilha do Retiro, né? E com razão, né, como a gente já havia destacado, um belo jogo de Wenderson, uma bela partida do goleiro Muriel, uma grata surpresa do zagueiro Felipe Santana, muita personalidade no clássico, assim como o jovem Zé Lucas, né? E como é bom a gente ver jogadores da base, né, sendo inseridos, né, num jogo de tamanha importância para o campeonato estadual, né? O próprio Samuel Otsânia, que saiu muito cansado de campo, e depois o Náutico optou pelas entradas de Hélio Borges e Caion. Então foi um jogo onde, por parte do Sport, faltou o tato de entender o contexto da partida, até porque só com cifras não se ganham jogos. A gente sabe da importância de entender uma partida de futebol, e isso faltou por parte de Pepa, e já em algumas outras situações também foi assim. E o Náutico teve a humildade, o Náutico teve a resiliência, o Náutico teve o entendimento de que era sim possível, diante de um clássico, diante de um jogo histórico, buscar o resultado e a sua maneira, né, fechando espaços, se dedicando à marcação, até mesmo sendo muito amarelado, mas mesmo assim o Náutico saiu com uma importante vitória, né, que já o credencia, quem sabe, para buscar uma vaga direta para as semifinais do campeonato estadual. O Náutico terá o compromisso agora contra o Santa Cruz de Natal, pela Copa do Brasil, neste meio de semana, enquanto o Sport volta a campo também no meio de semana contra o Motoclube, desta vez pela Copa do Nordeste. Eu vou querer o comentário dos torcedores aqui dentro do canal do Anderson Batista sobre a atuação individual de alguns atletas do Náutico, né, que se dedicaram bastante, né, a ter as linhas mais recuadas e evitar o jogo do Sport e saber o momento certo de atacar, e também a assertividade na hora das finalizações. E um Sport que criou, abusou das bolas aéreas, perdeu muitas chances, né, não conseguiu em muitos momentos, né, furar o bloqueio feito pelo Náutico e acabou sendo derrotado em casa para a chateação do torcedor. Se inscreve no canal. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!